obrigado pela participação de toda a Assembleia neste tempo de adoração. É um privilégio e é um gozo enorme nós podermos estar juntos em adoração ao Senhor. Amém? E que assim seja, que seja sempre um gozo enorme. Eu pedi aos irmãos que pudessem abrir comigo nas Escrituras, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, e vamos ler do verso 35 ao 40, embora toda a ministração, toda a reflexão, eu vá buscar o capítulo inteiro. Apesar de nós não lermos o capítulo inteiro, eu aconselho que possam lê-lo, possam fazer esse exercício espiritual de ler as Escrituras, de orar ao Senhor para discernimento e esclarecimento dos seus preceitos, dos seus princípios. E hoje vamos ler aqui do 35 ao 40, do capítulo 6, e vamos tentar discernir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. João 6, 35 ao 40. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De facto, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Até aqui a palavra do Senhor. Nós temos aqui declarações extraordinárias, uma afirmação profunda, eterna, celestial, sobrenatural, contra natura. E estas declarações, que é o âmago, é o centro do capítulo 6 do Evangelho segundo João, vão determinar uma decisão surpreendente. Nós começamos na nossa caminhada até à cruz, nestes 3 anos de ministério de Jesus, e quero recordar que na primeira partilha eu mostrei uma limpeza surpreendente. Eu falei sobre a limpeza surpreendente, onde Jesus fez aqui um contraste entre a limpeza terrena e a celestial. Ele mostrou a diferença entre o terreno e o celestial. Era o início do seu ministério. Destruam este templo. E eles estavam a pensar em quê? No templo terreno. E eu reconstituirei, ou reedificarei, ou reconstruirei em 3 dias. E ele estava a falar do seu corpo. Na segunda partilha, nós vimos uma afirmação surpreendente. Jesus disse que era igual a Deus. E isso fez com que as pessoas que o seguissem e alguns dos judeus começassem a persegui-lo. Uma afirmação surpreendente. Depois de uma limpeza e de uma afirmação surpreendente, nós vamos ver aqui uma decisão surpreendente. É uma decisão surpreendente dos 2 pontos de vista. Depois de Jesus dar esta afirmação extraordinária, absoluta, de unicidade de salvação, só existe salvação nele, só ele prometeu a ressurreição. Há 2 decisões surpreendentes. Aqueles que decidem sair de perto de Jesus e deixar de segui-lo, e também a decisão surpreendente
de quem entende que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e independentemente do que vai acontecer, decide seguir Jesus. E esta decisão surpreendente ainda hoje está ao nosso alcance. E ainda hoje está à nossa frente. E em cada ação que nós temos diante de Deus, nós estamos a revelar qual é a nossa decisão, segundo estas palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão de Deus, o pão da vida. E nesta partilha nós vamos verificar que existe uma decisão surpreendente diante da revelação de Jesus como o Santo de Deus. Tanto por parte dos que desistem de Jesus, como os que confirmam seguir Jesus. Nós temos no primeiro momento dos versículos 1 ao 15, uma multiplicação dos pães e dos peixes. Nós conhecemos isto, aliás, até os incrédulos conhecem esta passagem, não é? É muito conhecida, é transversalmente, universalmente conhecida. Em termos de história, provavelmente em termos de aplicação teológica, de vida eterna, muita gente lhe passa por cima. Foi o que aconteceu àquela malta que verificou a multiplicação dos pães e dos peixes. O capítulo 6 começa com este milagre público, mais conhecido como a milagrosa multiplicação dos pães e peixes. Nesse episódio extraordinário vemos Jesus a revelar-se único. Jesus supriu naquele tempo as necessidades físicas. Ele curou multidões naquele dia. Todos os enfermos que se chegavam a ele foram curados. De todo o tipo de enfermidades. Jesus supriu também as necessidades espirituais, porque ele deu doutrina, ensino. Aquele pão que quem comer não terá mais fome, nem sede. É o Evangelho de Deus. É o próprio Cristo. E também as necessidades fisiológicas foram supridas naquele dia. Porque Jesus alimentou à volta de 25 mil pessoas. Porque a Bíblia só nos dá a conta dos homens. Mais ou menos 5 mil. Uma mulher por cada homem dá 10 mil. 2 filhos por cada casal. E nós não estamos a falar no século XXI. Onde 2 é o limite. Às vezes meio já era bom. É o que está a acontecer na nossa sociedade. Eu dou conta de meio. Não é? Mas naquela realidade era outra diferente. Mas mesmo que sejam 2, nós vamos chegar aos 20 mil. E se forem 3, nós vamos ultrapassar os 25 mil. Entendem isto assim, não é? Então Jesus alimentou toda aquela multidão. Mas após este milagre, a multidão ficou tão impressionada que fez uma declaração. Uma declaração terrena. Com aquela visão terrena. Com um egoísmo terreno. Com uma proposta terrena. A dizer o seguinte, em João 6,14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Apesar desta declaração ser verdadeira, na mente deles não coincidia com a verdade de Deus. E por isso Jesus se apartou deles. O apóstolo João une uma sequência de episódios para nos levar a crer numa só coisa. E isso está em João 20, dos versos 30 a 31. Nós, no final desta caminhada, se calhar já vamos conhecer estes versículos de cor. Que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito de João trazer estes milagres antes deste discurso tão profundo e divisor, porque separa o crente do descrente. Aquele que é orgulhoso em si e procura em Cristo aquilo que o satisfaz,
e aquele que é humilde, que reconhece que não tem nada e não é nada sem Cristo. Versículos 16 a 21, Jesus já se mostra num milagre particular aos seus discípulos apenas. Jesus anda sobre as águas e vai ter com eles para os livrar daquele momento. Mas este milagre particular também tem um sentido. E nós vamos chegar, quando formos ao discurso, vamos perceber que provavelmente estes 2 milagres que antecederam este discurso, porque foi no mesmo dia, foi no dia para a noite, e no dia a seguir, que é assim que começa os versículos 22 a 40, um discurso surpreendente, diz: no dia seguinte, após estas coisas, Jesus foi seguido, mas é aqui que a mudança acontece no ministério de Jesus. Também entre os seus discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, mas havia os discípulos que andavam à procura de Jesus por causa daquilo que ele oferece, e havia outros tantos que seguiam Jesus porque entendiam que só ele tinha as palavras da vida eterna. Que sem Jesus eles estavam completamente perdidos. Então Jesus viu aqui uma falsa motivação na multidão. E é a partir deste momento que Jesus revela a falsa motivação dos que o seguem. Deixem-me explicar o que é que eu digo isto de falsa motivação. Porque parece à partida que eles tinham uma motivação escondida. Não, ela estava às claras. Eles inclusivamente declararam aquilo. Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir dentro da nossa perspectiva. E deixem-me explicar isto, o que é uma falsa motivação. Porque Jesus mostra que eles não estavam a esconder a razão porque seguiam Jesus, mas porque Jesus lhes revela que a sua motivação é terrena. E por isso não vem do alto. E essa é a razão de eu declarar que esta é uma motivação falsa. Tiago mostra-nos o perigo que existe quando a motivação que nos guia é simplesmente terrena. Tiago ensina que as nossas ações, que são reveladas pelas nossas motivações, e no fundo revelam a nossa motivação, certo? Quando eu faço alguma coisa, eu estou a mostrar o quê? O que me motiva, o que está por detrás da minha ação. Por isso Tiago também mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Porque se tu não tiveres obras, tu não tens fé. Porque a ação revela a motivação. Mas Tiago mostra-nos de uma forma muito clara e define que as ações de raiz egoísta e pervertidas, elas muitas vezes escondem-se por detrás de uma fachada agradável, mas que são desagradáveis a Deus e não têm a sua raiz nele. E ele escreve o seguinte: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então a falsa motivação que os levava era terrena, animal e demoníaca. Por isso é que Jesus afastou os seus discípulos antes deles ouvirem aquela frase de João 6,14. Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. Para que a influência terrena não chegasse aos seus discípulos. E Jesus mostrou-se no privado, mais um milagre, a mostrar que Ele é Senhor. Sobre tudo e sobre todos. E por isso eles vinham mais bem preparados para este discurso difícil. Agora, quando a verdade não é conhecida, a motivação deles era criada com base numa imaginação humana, em que o Messias viria como um herói para libertar o seu povo de uma vez por todas dos seus inimigos. E a partir daí, reinar para sempre. Assim, à primeira vista, até parece uma imagem que nós encaixaríamos como evangélicos. Parecia um pouco parecida com aquilo que Deus tinha prometido. Porém, invalida o reconhecimento de uma coisa inicial, necessária. Invalida o reconhecimento do pecado e a ação necessária da remoção de culpa. Eles queriam passar de um lado para o outro, sem reconhecerem o seu pecado e terem uma ação de remoção de culpa,
que só Cristo iria dar. Esta foi a grande separação entre a motivação certa e a motivação falsa, terrena. Eles só queriam reinar. Eles não queriam que Jesus reinasse neles. Porque o reconhecimento do pecado é dizer que nós não temos capacidade de sermos governadores de nós mesmos. E dizer que nós precisamos de um Senhor. Porque Ele só se torna nosso Salvador quando primeiro é Senhor. E eles não queriam reconhecer Jesus como Senhor. Eles não queriam reconhecer nenhum profeta como Senhor, mas apenas como Messias Salvador. E foi neste momento que Jesus promoveu o discurso mais duro e mais profundo, mas com uma clareza absoluta. Este discurso só está registado neste Evangelho, no Evangelho de João. E não aparece nos outros relatos, e como resultado deste discurso verificamos o maior abandono em termos de número de seguidores de Jesus, num só dia. Eu poderia dizer que até aqui, porque no dia da cruz, quantos é que ficaram com Jesus? Todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Inclusivamente aquele que disse que morria por ele naquele dia mesmo. Naquele dia. E o Senhor Jesus disse, antes que o galo cante, vais-me negar 3 vezes. Então tu não estás comigo. Todos o abandonaram para que se cumprissem as Escrituras. E o povo estaria à espera desse profeta anunciado pelo próprio Moisés. E diz assim em Deuteronômio 18:15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. E eles concluíram que Jesus era aquele profeta. Por outras palavras, podemos dizer que eles estavam prontos para receber Jesus como o Messias. Como eles tinham entendido que o Messias estava profetizado, prometido, como seu libertador. Mas com base no que eles o ouviam dizer e viam fazer. Estava ali. Estavam com todos os predicados e todos os argumentos para dizer: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir. Mas existe aqui uma... Jesus conhece a origem da sua motivação. A motivação falsa, contrária, terrena, que não faz justiça à vontade de Deus, que não cumpre os requisitos de Deus. E porque eles, na realidade, em vez de caírem em adoração diante de Jesus, eles decidiram que queriam usá-lo. Eles tinham os seus próprios fins e egoístas. Eles pensaram em Jesus como um tipo de gênio da lâmpada mágica. Queriam fazê-lo rei à força e tê-lo como um líder numa revolução contra Roma, contra os seus inimigos terrenos. Foi isto que eles entenderam. Uma motivação falsa. E esta motivação falsa fez com que houvesse uma falsa conversão. Não existiu conversão, não havia nada de adoração, não havia nada de arrependimento, não havia nada parecido como um grito por misericórdia. Salva-nos, ó Deus. Em Romanos nós vemos Paulo dizer isso. Quando ele chega à conclusão que a motivação certa em Cristo é: Senhor, quem me salvará deste corpo corrupto, que me leva a pecar, que me inclina para o pecado? É uma luta constante. Quem me salvará deste corpo? É um grito por misericórdia. Antes deste grito por misericórdia, eles disseram o seguinte: Senhor, venha connosco, porque nós temos uma tarefa para tu cumprires. Nós queremos que tu cumpras algo para nós. E Jesus não é o gênio da lâmpada. De ninguém. Eles estavam vazios de arrependimento. Eles estavam cegos. Eles eram egoístas. Eles não reconheciam a sua verdadeira necessidade. Eram caçadores de emoção. Eles imaginaram ter encontrado alguém que pudesse fazer coisas extraordinárias que nunca tinham visto ninguém fazer antes. E provavelmente ninguém iria fazer depois dele igual. E eles pensaram: vamos tirar isto a favor dos nossos desejos, dos nossos projetos. Jesus nunca se deixa enganar por uma honra aparente que elogia os seus feitos,
mas despreza a sua cruz. O que é que os discípulos disseram quando Jesus, as palavras que nós ouvimos hoje, Jesus a dizer que era necessário que ele fosse até Jerusalém, que ele padecesse muito nas mãos dos líderes, se fosse escarnecido, maltratado e por fim morto, mas ao terceiro dia ressurgiria. O que é que os discípulos disseram? Não, isto não te vai acontecer. Isso não te vai acontecer. Tal é esta contrariedade em relação a Jesus, que Jesus uma vez diz a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, de tropeço. Tu queres é que eu tropece até a caminho da cruz, mas eu vou em frente fazer a vontade do meu Pai, para que vocês sejam salvos. E há muitas pessoas que têm esta mesma postura que estes judeus tiveram naquele momento, quando viram os milagres extraordinários, aquilo que Jesus consegue fazer. Mas Jesus nunca se deixa enganar. Jesus não é um realizador de fantasias humanas. Ninguém usa a Deus, ninguém usa a Cristo. Jesus não é um talismã, não é um amuleto. Sabe, nós temos essa história gravada no Antigo Testamento, quando o próprio Israel estava a viver em pornografia constante, em prostituição constante. Lembra-se do profeta Eli? Ele tinha 2 filhos e eles tinham compurcado o templo, aquele tabernáculo, tudo aquilo que era feito em nome de Deus, tudo o que era feito para Deus, eles faziam orgias. Eles usavam o povo para seu próprio prazer. E Deus colocou-lhes numa guerra contra os filisteus, para eles sofrerem e se cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha dito ao profeta Samuel, quando ele era menino. Eu vou chegar contra esta família e eles vão todos morrer. E aquilo estava a cumprir-se naquele dia. E o povo pensou: estamos a sofrer nesta guerra. Vamos usar Deus como um talismã. Vamos até Jerusalém, vamos pegar na arca e a arca vai derrotá-los por nós. Porque isso já tinha acontecido. E eles acharam que podiam usar Deus como um talismã. Sabe o que é que aconteceu naquele dia? Os judeus foram derrotados pelos filisteus e a arca foi-lhes retirada. Quando isto chegou aos ouvidos de Eli, o pai, ele caiu para trás e morreu. Então nós não podemos usar Deus como um talismã. Ninguém usa a Deus como um talismã ou um amuleto. Nós temos que adorar o Deus verdadeiro, submetermos a Ele, darmos graças por aquilo que Ele tem feito por nós e por aquilo que Ele quer fazer, que é ressuscitar-nos no último dia. E até lá Ele quer santificar a nossa vida, dando-nos capacidades, dando-nos a ousadia de não só proclamar o Evangelho, mas de viver o Evangelho através da nossa vida. De nós conseguirmos ir agradando a Deus, dia após dia, passo após passo, ação após ação. Submetemos em leitura e oração a Deus. Diz assim, 1 Samuel 4,3: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? O povo não acreditava no que estava a acontecer. Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E eles perderam, porque não entenderam como é que nós temos que nos sujeitar a Deus. Eles estavam a viver em devassidão, em desobediência, em contraste com a vontade de Deus. Eles não queriam saber se agradavam a Deus ou não. Eles queriam viver bem. E quando foram apertados, aí buscaram Deus, mas de uma forma errada. Porque buscaram Deus de uma forma talismã, um amuleto, o gênio da lâmpada. Deixa-me eu fazer aqui uma oração rápida e ser abençoado, ser livre, libertado deste momento. Ninguém usa Deus. E neste dia Deus teve um discurso tão duro e tão profundo. Um discurso contra a corrente. Um discurso contra a corrente. Este é um discurso atípico. É diferente do que conhecemos de Jesus até aquele momento. Um dos discursos de Jesus mais profundos, com uma mensagem nunca antes ouvida. Até os próprios discípulos ficaram: que palavras tão duras. Mas o propósito de Jesus é advertir-nos a tempo oportuno,
para que nós possamos chegar ao arrependimento de forma oportuna, no tempo certo, antes da nossa morte, a primeira morte, para nós não passarmos pela segunda. Em João 6,36, Jesus diz o seguinte: como, porém, eu vos disse, vós me vistes e, contudo, não credes. Isto é muito sério, irmãos. Isto é para aqueles que acompanham Jesus numa jornada de vida. Vocês têm me acompanhado, vocês têm andado comigo, vocês têm visto quem eu sou, no entanto, não se sujeitam a mim. Porque crer é ser fiel à sua vontade. Crer não é apenas acreditar, porque Jesus diz, na realidade é Paulo que ensina isso também aos Gálatas. Crês em Deus? Em Tiago, é Tiago que fala isto. Crês em Deus, fazes bem. Os demónios também creem em Deus e estremecem. Sujeita-te, pois, a Deus. Sujeita-te, pois, a Deus. Esse é o segredo do crente. Em João 6,64 diz, alguns de vós, porém, não creem. Este é o discurso que Jesus está a dar naquele tempo, naquele momento. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Ninguém gosta de ser abandonado e de ter esta experiência que Jesus experimentou naquele dia. De por causa de um discurso contrário àquilo que Jesus tinha habituado a malta. Porque até ali tinha sido carcaça com peixinho. Tinha sido o alimento, tinha sido o levar as suas dores, o tirar as suas enfermidades, o expulsar todos os demónios, dar-lhes uma vida mais simplificada. Libertá-los dos seus pesos. Mas naquele momento, e se Jesus não tivesse tido este discurso, ninguém tinha entendido aquilo que nós hoje estamos a entender. Que é necessário nós nos sujeitarmos à vontade de Deus. Pararmos com os nossos requisitos humanos, terrenos, animais e demoníacos e olharmos para Deus e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? O que é que tu queres que eu peça? O que é que eu devo fazer nesta área? És tu que és o Senhor, não sou eu que mando. E ninguém gosta de ser abandonado e ter esta experiência. Podemos imaginar o que Jesus sentiu, porque muitas pessoas dizem, não, ele era Deus. Não, Jesus sentiu ser abandonado. Este discurso duro não foi apenas vital para eles, não foi apenas vincado por uma emoção também dos discípulos, mas também por uma emoção do próprio Jesus. E nós podemos ver isso no discurso de Jesus. Aliás, João captou isto tão bem. Em João 1,11, o que é que ele diz? Veio porque era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quantos os receberam, aos que creram no seu nome. Aos que creram no seu nome. É o requisito que Paulo está ali a mostrar. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E mais uma vez, João tem ali um discurso muito definitivo. Não, nascidos não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se não é Deus a vir ao nosso encontro, se não é Deus a vir ao nosso encontro para a salvação, nós não éramos salvos. Porque ninguém grita Hosana sem Deus lhe dizer para ele gritar Hosana, que é salva-nos, ó Senhor. Salva-nos, Deus, desde os céus, porque a salvação vem de Deus. Só diz isto quem entende que a salvação não está aqui entre nós, na nossa própria capacidade. E grita por um momento de misericórdia a dizer, Deus, salva-me. E estica a mão para aquele que é o Salvador. Jesus não era imune à indiferença, ao abandono, à oposição. O versículo 67 pode dar-nos o sentido que Jesus sentiu como humano. Olha o que diz no versículo 67 do capítulo 6. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Não acham que isto tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus estava a sentir naquele momento? Estão todos a retirar-se. Porque nos versículos antes diz que muitos dos seus discípulos naqueles dias voltaram-se. Foram-se embora.
não conseguiram aguentar aquele discurso e começaram a fazer contas à vida e a perceber, bom, daqui já não ganho mais lucro nenhum. Aquilo que eu procurava já recebi. Jesus já não tem mais nada para me oferecer. Eu vou-me embora. E diz que Jesus, naqueles tempos, virou-se para os seus discípulos e disse, vocês também querem retirar-se? Vocês também se querem ir embora? Também me querem deixar? É aí que Jesus ouve, de parte de Pedro, algo que na realidade é-lhe dito por Deus. Para onde iremos nós, se és tu que tens as palavras da vida eterna? Nós entendemos, não vale a pena fugir do pé de ti, mesmo com este duro discurso. És tu que tens as palavras da vida eterna, és tu que tens o poder para nos ressuscitar depois da morte. Eles entenderam estas palavras. E devemos aprender com Jesus a lidar com os nossos sentimentos, a observarmos como Jesus lidou com todos estes sentimentos provocados pela hostilidade, pelo descrédito do seu discurso, pela incredulidade relativamente a ele e, por fim, o abandono. Devemos saber lidar com as nossas emoções dentro deste sentido, exatamente como o nosso Mestre. Ficarmos firmes naquilo que é verdadeiro. Ainda que nos provoque tristeza, não nos demovemos do propósito do Pai. E é aí que Jesus se agarra às palavras do Pai, aos princípios da vida eterna. Não importa o que eu estou a ver e quantos me estão a abandonar. Ele diz assim no versículo 37 do capítulo 6, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Oh, que extraordinária afirmação. Não importa quantos estão a abandonar-me e eu a ver, todo o que o Pai me der virá a mim. No versículo 40 diz, de facto, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. João 6,65 diz assim, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe foi ou não for concedido. A salvação está nas mãos de Deus. Isto devia nos fazer tremer. Isto devia nos fazer tremer e bater com os joelhos um no outro. Porque esta é uma certeza que o Senhor Jesus ensina e dá de caras. Foi o discurso que fez muitos o abandonarem. Este era o conforto de Jesus. Por vezes, para o nosso crescimento e benefício, é preciso passar por momentos em que nos apercebemos que, na verdade, nós não controlamos nada. Nada à nossa volta nós conseguimos controlar. Por vezes, Deus mostra-nos isto de uma forma muito clara. E é aí que nós ficamos ali meio patinantes, não é? E nesses momentos, é nestes momentos que nós aprendemos a descansar na soberania e na providência de Deus. Às vezes pensamos, o Senhor está-me a abandonar. Não, o Senhor está a ensinar. Porque enquanto tu tens tudo à tua volta, tu pensas que tu és capaz de fazer tudo por ti mesmo. Mas quando tudo te é tirado, tu só tens um caminho. É descansar na soberania de Deus. Saber que a providência de Deus te alcançará, independentemente do que tu tens capacidade de fazer ou ser, por ti mesmo. E na última parte do capítulo 6 de João, dos versículos 60 a 71, os curiosos, os egoístas, os falsos discípulos são todos expostos. Em primeiro lugar, eles acham que é um discurso duro, difícil de ouvir. Quando nós entendemos isto e ficamos firmes, ok, estamos a progredir na fé. Porque qual de nós consegue entender todas as Escrituras e consegue dizer isto é para mim e é agradável de se ouvir? Nós muitas vezes combatemos, irmãos, a nossa carne combate contra o nosso espírito. E aquilo que a Bíblia diz que o nosso espírito tem que crescer é mortificar a nossa carne. Então é uma luta constante. Ainda que Deus nos tenha dado a capacidade de entender isso e de lutar contra isso,
não é fácil. É duro. Mas aqueles que permanecem é porque são discípulos. Os que se desviam é porque ainda não são discípulos. Depois eles murmuraram, em segundo lugar, murmuraram acerca do que acabaram de ouvir. Porquê? Porque o discurso de Jesus não foi ao encontro daquilo que era a expectativa humana deles. Porque eles simplesmente disseram, não, espera aí. Tu és o profeta que havia de vir. Faz o que nós queremos. Moisés também deu maná todos os dias ao povo lá no deserto. Por isso tu tens de nos sustentar. Tu tens que gramar connosco. O povo lá no deserto todos os dias murmurava contra Moisés. Tu também tens que ouvir as nossas murmurações. Esta é aquela motivação terrena, animal, demoníaca. De tentar usar as pessoas para o nosso próprio proveito. E Jesus aquilo que está a dizer é assim, não, vocês não entenderam ainda o recado. Eu sou o pão que desce do céu, eu sou o pão da vida. E quem não comer deste pão e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Isto para eles foi, quais que comer da tua carne, beber do teu sangue? Sabe que a palavra de Deus é difícil de discernir para aquele que não está vivificado no Espírito. Porque a Bíblia também nos ensina que uma mente humana não consegue discernir o quê? O Espírito do Senhor. O Espírito da palavra. Então eles não entenderam e por isso não conseguiram aceitar. Quem é que consegue obedecer àquilo que não entende? Àquilo que não conhece? Quem é que consegue trilhar um caminho que não sabe por onde passa? Está condenado ao insucesso. Em terceiro lugar, na sequência, Jesus afirma que eles estão em dificuldade, eles tropeçam neste caminho. Porquê? Porque eles estão a ir ao encontro de Jesus, mas estão a sair de perto dele, eles estão só simplesmente a tropeçar no caminho, não estão a seguir no caminho, não estão a aceitar o caminho, não estão a sujeitar a este caminho. E em quarto lugar, e por último, o resultado é o abandono. Nós não entendemos, isto não faz justiça à nossa perspectiva, a nossa expectativa é diferente desta, por isso não aceitamos isto e vamos embora fazer a nossa vida. Da mesma forma, os verdadeiros discípulos também são revelados dos versículos 67 a 69. O que é que acontece? Eles não abandonam Jesus. Eles não se retiram. Mas eles não deixam de dizer que duro discurso é este. Senhor Jesus, isto é difícil de nós nos comprometermos. Isto não é fácil. Em segundo lugar, eles não só não se retiram, como também não fogem. Eles não dizem, Senhor Jesus, a partir de agora pode ser mais fácil? Podemos não ter que comer da tua carne, beber do teu sangue? Podes agora livrar-nos dos romanos? Eles também sofriam. Em terceiro lugar, eles reconhecem as palavras da vida eterna. Porque quando Jesus diz, vocês também querem sair? Também querem se apartar de mim? Vocês também querem fugir? Senhor, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós iremos? Porque a única coisa que nos vale neste momento, depois deste discernimento ter aberto a nossa mente, são as tuas palavras, que têm vida eterna. Só tu nos podes ressuscitar no último dia. Foi isso que tu acabaste de dizer. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. 3 vezes neste discurso. Isto aparece. E por último, eles reconhecem Jesus como o Cristo, o Santo de Deus. João 10, 24 a 27 fala-nos deste contraste entre os discípulos e os falsos discípulos. Os discípulos ouvem a sua voz. Eles são conhecidos de Deus. Existe relacionamento. E eles seguem Jesus. Por outro lado, os falsos discípulos não conhecem a voz de Jesus. Não ouvem a voz e por isso desobedecem, ou seja, não conseguem obedecer a quem desconhecem. Não dá para obedecer a alguém que nós não ouvimos. Não dá para obedecer a alguém que nós não conhecemos. Estão condenados ao insucesso. Porque só Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E só há um mediador entre Deus
E os homens? É Jesus, Cristo, o homem. Não há ninguém que venha ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Deus não vai dar a ninguém a salvação a não ser entregá-lo ao Filho, para o Filho depois o apresentar ao Pai, santificado, justificado pelo seu próprio sangue. Não há outra forma. Concluindo, tanto discípulos como falsos discípulos tomam uma decisão surpreendente. Para uns é inevitável seguir Jesus porque Ele detém as palavras da vida eterna. Ao passo que, para outros, é impossível seguir Jesus porque nunca serão satisfeitos com o que Ele lhes dá nesta vida. Entende o que está aqui a ser dito? De ambos os lados é uma decisão surpreendente. Para aqueles que querem seguir Jesus, devem ter pensado como é que estes loucos foram todos embora e largaram a única pessoa que nos pode dar a salvação. Pelo outro lado, eles olham para os discípulos verdadeiros e dizem, eles são loucos. Com ele só lhes resta uma coisa, morte. Então, de ambos os lados, é uma decisão surpreendente. Para uns é inevitável seguir Jesus, porque Jesus tem as palavras da vida eterna. E para outros é impossível seguir Jesus, porque Jesus não é suficiente para mim. E isto é aquilo que está hoje aos nossos olhos. Então nós temos aqui um contraste. Um falso discípulo é desobediente. Um falso discípulo não se importa sobre a pessoa de Cristo. Só se interessa com o que Jesus pode fazer por ele. Um falso discípulo não quer adorá-lo. O centro de adoração é a sua própria satisfação. O falso discípulo adora a si mesmo. Por outro lado, e eu quero acreditar que este lado é aquele onde nós nos encontramos a fazer um esforço enorme em cooperação com o Evangelho para transformar a nossa vida. Um verdadeiro discípulo procura a obediência. Se você é um verdadeiro discípulo, você procura centrar a sua adoração na pessoa de Cristo e busca a presença do Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Cada passo aqui exige de nós lutarmos contra a nossa carne. É dizermos à nossa carne, está calada. É mesmo. Muitas vezes a nossa carne começa aqui a dizer, e agora? Cala-te. E sabe quando é que nós conseguimos calar a nossa carne? Quando nós dizemos ao nosso espírito, que é vivificado pelo Espírito de Deus, vamos nos sujeitar a Deus em oração. A oração tem um poder enorme nos seus efeitos. O primeiro é libertar-nos do poder da nossa carne, do domínio da nossa carne. Os irmãos creem assim? Então nós temos que orar mais, porque a carne normalmente tem vencido. A carne é fraca, certo? Mas temos que orar mais. Se nós somos discípulos verdadeiros, nós queremos estar onde Deus está. Se você é um verdadeiro discípulo, você é um verdadeiro adorador. Dá-lhe o primeiro lugar. Se você é um verdadeiro adorador, você é um verdadeiro discípulo. É fácil? Não. Mas é aqui que nós aprendemos a ficar satisfeitos com o único que tem as palavras da vida eterna. Vamos orar? Eu peço aos irmãos que possam ficar de pé, peço ao grupo de louvor que venha também cá acima, mas eu gostava que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Porque nós todos precisamos desta ajuda, amém? Nós todos estamos na mesma situação. Todos nós estamos na santificação, neste processo de melhoramento, onde o Senhor está a dizer, vinde a mim, vós os estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor também diz para nós levarmos as cargas uns dos outros. Então não é só ir a Jesus, nós temos uma responsabilidade mútua entre todos uns dos outros. Então, enquanto eu estou a orar, se você sentir no seu coração orar por alguém aqui na congregação, eu não sei o que é,
Mas deixem-se ser livres neste momento de adoração, neste momento de oração, neste momento de comunhão, em que nós podemos orar uns pelos outros, mesmo não saindo do nosso lugar, se você tiver um pouco mais de vergonha. Mas não deixe de levar a Deus ao trono do Senhor, uns aos outros. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás no controle da nossa vida e ainda hoje nos fazes ouvir a Tua voz pelo Teu Espírito. Obrigado porque nós podemos discernir as Tuas palavras pelo poder do Teu Espírito. Senhor, ajuda-nos a discernir todas estas palavras. Faz com que esta palavra seja viva e eficaz. Na realidade, que possa discernir, Senhor, todos os nossos sentimentos, Senhor. Que na realidade a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, que ela divide entre medula e ossos. Ela consegue dividir os pensamentos dos nossos sentimentos, das emoções mais profundas, que nós muitas vezes não conseguimos sequer discernir como humanos. Mas pela Tua palavra, Senhor, hoje pregada, que Tu possas fazer isto, Senhor, para que a Tua palavra possa tornar-se viva e eficaz em cada um dos meus irmãos aqui neste lugar. Que nós possamos tornar-nos cada vez mais verdadeiros discípulos, Senhor, adoradores da Tua vontade. Senhor, que mesmo com dificuldade, com um grito de misericórdia, ou por misericórdia, Senhor, ajuda-nos a agarrar-nos a Ti, a não largar as Tuas vestes, como aquela mulher que vivia numa doença já mais há 14 anos, Senhor, que se agarrou às Tuas vestes, porque acreditava que somente se eu tocar nas Suas vestes eu serei liberta, curada. Senhor, ajuda-nos a ter este mesmo sentimento, de não querer largar-nos das Tuas vestes, de largar-nos da Tua presença, Senhor, furarmos a multidão, mesmo com a nossa fraqueza, mas acreditando que se nós tocarmos nas Tuas vestes, se nós estivermos ao Teu lado, nós seremos libertos, seremos sarados, seremos tocados pelo Teu poder, como Tu disseste, saiu virtude de mim. Senhor, dá-nos da Tua virtude, dá-nos do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos rasgar estas multidões, que muitos Te apertam para buscar aquilo que lhes é querido, mas não estão verdadeiramente a seguir-Te. Ajuda-nos, Senhor, a furar estas multidões, a ter o discernimento necessário para que nós possamos pedir por socorro. Senhor, e damos-Te graças, porque Tu és um sumo sacerdote, és aquele que nos perdoa, és aquele que nos leva ao Pai, e Tu apresentaste-te a Ti mesmo, como Cordeiro Imaculado, para que ao morreres por nós, ao verteres o Seu sangue, nós pudéssemos entrar com ousadia no lugar santo e buscarmos por misericórdia e acharmos graça a tempo oportuno. Obrigado, Senhor, porque nós podemos entrar no Teu trono da graça com ousadia. Não por causa daquilo que nós fizemos ou fazemos ou por quem somos, mas por causa de quem Tu és, Senhor, por causa daquilo que Tu fizeste e por causa de quem Tu nos apresentaste ser em Ti, imaculados, justificados, santificados em todas as coisas. Senhor, muito obrigado pela Tua obra, Senhor. Obrigado por quem Tu és e obrigado porque Tu não desististe de fazer aquela caminhada que durou 3 anos, Senhor. Aquela caminhada que durou 3 anos, de um ministério difícil, de um ministério de convencimento, de um ministério de mostrar, de um esclarecimento extraordinário. De apontar um caminho que é o único caminho, que és Tu. Nós Te agradecemos isso, no Teu nome, o único nome que é santo e que nos apresenta diante do Pai, justificados, santificados. Senhor, e para que Tu sejas honrado, dignificado, Senhor, com toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração te pertence a Ti. Abençoa a Tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Faz-nos prosperar para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua adoração, Senhor, e acrescenta à Tua igreja aqueles que se hão de salvar e que nós possamos estar preparados para ir recebendo essas pessoas que Tu vais enviando, Senhor. Não olhando para o nosso próprio proveito, mas para o crescimento mútuo, para que todos cheguemos à estatura perfeita de Cristo, à maturidade completa,
No nome de Jesus. Amém. E amém. E amém.